Pavio Curto e Deus. Eu acho esse livro muito interessante, porque eu vou conseguir, talvez, lidar com as pessoas que têm pavio curto. Porque eu acho que eu não tenho, talvez eu tenha, mas pelo menos eu lido com muita gente que tem pavio curto e eu não estou suportando isso. Então vamos ler que me indicaram esse livro e falaram que vai ser muito bom pra lidar com pessoas mal educadas. Então, esse livro é muito interessante, foi escrito por uma americana. E ela fala como ela conseguiu retornar esse problema de raiva, né? Então esse livro ele é bom pra quem tá querendo melhorar, né, esse comportamento, ou conseguir talvez entender esse tipo de pessoa. Aí eu vou ler o primeiro capítulo, Janelas Quebradas. O ano de 1988, John e eu estávamos bem no meio de uma discussão acalorada. O propósito tão acalorado que eu tinha parado de falar. Depois de fechar a boca com medo de que a situação fugisse do controle, dei as costas para John e fui secar a louça freneticamente. Senti a temperatura subir enquanto a minha respiração se tornava cada vez mais ofegante, algo parecido com o que havia acontecido quando entrei em um trabalho de parto. Precisava manter o controle, não podia permitir que a torrente escaldante de palavras enfurecidas jorrasse de forma incontida dos meus lábios e afogasse o meu marido por mais que eu estivesse chateada com ele. No entanto, John viu meu silêncio repetido de uma forma... Ele imaginou que eu estivesse fazendo a temida greve de silêncio, por isso tentou puxar assunto de várias maneiras e como eu esbocei reação, ele... não esbocei reação, ele recorreu à provocação. Ó, tá vendo que até tá saindo fumaça da minha boca, tá bem frio aqui. E de repente a coisa toda funcionou. Olhei para o prato com as minhas mãos, era um prato de salada inquebrável e como em câmera lenta voltei-me a um movimento parecido com de atletas arremessadores de disco e lancei o prato. Não havia como voltar atrás, o prato já estava no ar, seguindo a sua trajetória em direção à cabeça do meu marido. John se desviou dele e escapou de uma possível decapitação. O prato fez um arco, passou muito bem além do balcão da cozinha, onde John estava estarrecido e prosseguiu em voo estável. Sobre toda a extensão da sala, para o meu espanto, parecia estar ganhando velocidade. Eu não sabia nem mesmo atirar um disco de flip como havia conseguido fazer um prato voar em tamanha perfeição. O som do vidro se está quebrando, né, me trouxe de volta à realidade. Incrédula, fiquei olhando para a janela da sala, que agora era apenas uma moldura, a qual se apegava a alguns cacos. A parte inferior com a tela estava intacta. O prato havia despedaçado a parte superior do vidro. Houve um momento de silêncio enquanto John e eu olhávamos perplexos para a janela. John foi o primeiro a falar. Não acredito que você jogou um prato em mim. Eu também não acreditava no que havia feito, mas era verdade, não tinha como voltar atrás. Com todo o cuidado, nós dois nos aproximamos da janela, sentindo o vento frio do inverno entrar em nosso apartamento, situado no segundo andar. Lá embaixo, na grama, havia um prato branco. Eu vou buscar, murmurei. Calcei os sapatos e abri a porta com cuidado na esperança de que os vizinhos não tivessem ouvido meu acesso de raiva. Senti o vento forte da Flórida no meu rosto e nos cabelos. Fui descendo as escadas bem devagar, olhando para ambos os lados antes de chegar ao gramado na frente do prédio. O prato estava cercado de cacos de vidro da janela. Olhei para cima pensando que John ou algum vizinho estivesse me observando, mas consegui ver apenas alguns reflexos do céu nublado. Removi os cacos de cima do prato e, segurando-o junto ao corpo, subi a toda velocidade e a escada entre os dois prédios, que agora parecia mais um túnel do vento. Era como se o vento em si estivesse me acusando. Eu tinha consciência da verdade e recebi de bom grado sua condenação severa. Eu a merecia. De volta ao apartamento, olhei para John, peguei o prato e mostrei que não estava quebrado. Observei ele como se fosse ver a reação dele, né? Como se fosse um consolo, pra ele ver que aquilo era um consolo. Você sabe que eu vou vou dizer a verdade, Lisa, falou meu marido em voz baixa. Vou ligar para o zelador e explicar que minha esposa atirou um prato em mim, que eu desviei e então o prato quebrou o vidro da janela. Fiz que sim com a cabeça passivamente. A raiva tinha passado e só restava vergonha. Eu sei, mas eu não vou estar aqui quando você falar com o zelador. Preciso sair para fazer compras. Aproveitei para falar com ele enquanto eu estava fora. O silêncio soava pesado e desconcertante em contraste com as palavras coléricas vocíferas apenas alguns momentos antes. Fiquei admirada com o fato do nosso filho de 2 anos ter permanecido dormindo e não ter ouvido nada. Mais que depressa, fugi da cena do crime. Sozinha no carro, deixei escapar um pesado suspiro de desalento. Quando virei a chave, cânticos de adoração que vinham no rádio preenchiam o silêncio, mas eram palavras vazias que nada tinham a ver comigo. Então desliguei o rádio e deixei o silêncio me envolver novamente. Não queria algo que me confortasse ou consolasse. Queria a pura realidade. Saí do estacionamento e resolvi dar uma volta antes de ir ao supermercado. Preferia não correr o risco de encontrar o zelador do prédio. O que ele pensaria de mim? Aqui está a próxima Liz Bonden, a assassina do Machado. Decidi remoer a vergonha e a culpa como uma forma de castigo. Comecei a imaginar as piores consequências possíveis. Talvez o jornal, com a seguinte manchete: esposa de pastor de jovens quebra a janela em prédio residencial. E se John fosse demitido por causa do meu comportamento? Ou pior ainda, se estivesse para além de mim e do John? E se a mídia aproveitasse essa oportunidade para criticar todos os cristãos, né, da região que eles moravam? Não me sentia no direito de orar para Deus de uma forma intervisse em meu favor, como a fim de encobrir o que havia acontecido, mas talvez ele fizesse em favor dos membros da comunidade cristã da cidade. Comecei a interceder por eles. Ó Deus, por amor à minha igreja, ao grupo de jovens e ao meu marido, todos os cristãos de Orlando, peço que faça alguma coisa, nada é difícil demais para o Senhor. Sei que não mereço essa intervenção, mas haja por mim, mas por todas as outras pessoas. Supliquei repetidas vezes. Eu estava verdadeiramente em pânico, com a mente cheia de imagens perturbadoras que poderiam tornar a realidade terríveis. Imaginei como seria quando entrasse na igreja em meio a olhares de decepção e dedos apontados em minha direção. Fiquei pensando nos sussurros de espanto, bem como nos acenos de confirmação. Sempre soube que Lisa tinha problemas com raiva. O Espírito mostrou para mim. Diria uma mulher a outra. Talvez fosse necessário pedir perdão a toda a igreja. Mas eu temia que mesmo assim minha vergonha não me despasse. O que minhas novas amigas pensariam de mim? Com certeza não faria mais comigo. Imaginei os maridos delas advertindo-as na privacidade de seus quartos a manterem distância de mim.
Afinal, a Bíblia diz que não devemos andar com pessoas que se enfurecem facilmente. Que dirá então com uma esposa de pastor cheia de ira? Nossa, isso é muito pra mim. Eu tenho que cortar agora, a partir desse, né, ano novo, vida nova, pessoa, influências melhores, né? Lágrimas quentes começaram a escorrer pelo meu rosto. Estacionei o carro e procurei me recompor antes de entrar no meu supermercado. Por certo, não havia como escapar daquilo que eu fizera. Meu marido não mentiria e eu não queria que ele o fizesse. Talvez não fosse matéria de primeira página do Jornal de Orlando, mas alguns desdobramentos seriam inevitáveis. Conformei-me com isso e reconheci que merecia sofrer as consequências. Estava apenas conseguir me recuperar quando tudo tivesse terminado. Foi difícil fazer compras, não conseguia me lembrar do que eu precisava. Percorri os corredores do supermercado, nosso orçamento era tão apertado que eu não podia levar itens desnecessários ou que ainda tínhamos em casa. Arrependi-me de não ter feito uma lista, era como se minha cabeça estivesse no meio de um nevoeiro. Consegui pegar algumas coisas que eu sabia que estava faltando em casa e voltei para a solidão do carro. O sol estava se pondo, talvez eu pudesse me esgueirar até o apartamento quando tudo estivesse escuro. Peguei o caminho de volta para casa. Ao chegar, passei ao longo tempo do carro observando se havia algum movimento em nosso prédio. Era quase 6 da tarde e eu dei conta de que o zelador provavelmente já havia encerrado o expediente. Peguei a sacola de compras e segui as escadas, bati a porta, vi que não estava trancada e entrei. De imediato vi o pedaço de... O que ele disse? Perguntei em tanto hesitante. Das duas, uma. Ou Deus ama muito você, ou você deve ter horário para valer. Respondeu John, mas com uma expressão séria. Mas o que aconteceu? Insisti. Como avisei a você, eu estava decidido a contar a verdade sobre o que tinha acontecido, observou John. Mas foi muito estranho. Quando o zelador chegou, Adilson, e recebeu na porta, o rapaz foi até o sofá e afastou a janela. Perguntou o que havia acontecido, depois se curvou e levantou a mão. Nem precisava responder, disse ele, segurando um carrinho de metal do nosso filho. Eu também tenho um filho de 2 anos, vamos colocar outro vidro amanhã sem custo. Comecei a falar, mas ele me interrompeu. Não se preocupe, essas coisas acontecem. Vou fechar com plástico, mas para não entrar mais inseto. E foi embora. Acho que estava com pressa de ir para casa. Sentei-me em choque. Será que Deus tinha feito isso por mim? Não. Era por todos os outros motivos, qualquer que fosse a explicação. Essa era o final da história. Meu filho de 2 anos levou a culpa pela janela quebrada. Comecei a sentir o peso da vergonha de ser retirado dos meus ombros. Não sabia se deveria rir ou chorar de alívio. Nenhum dos meus medos se havia concretizado. Pedi perdão novamente ao meu marido, mas tenho de reconhecer que naquela noite, deitada na cama, perguntei-me por que Deus havia encoberto minha culpa se nem mesmo meu marido se mostrara disposto a fazê-lo. Afinal, John não devia ter me provocado. Eu não tinha o hábito de sair por aí quebrando janelas todos os dias. Tinha sido um episódio isolado. Deus havia me perdoado, do contrário, não teria resolvido a situação de um modo tão extraordinário. Eu não deveria ter atirado o prato, mas John também não deveria ter levado a esse extremo. Segui essa linha de raciocínio até pegar no sono sobre o cobertor da justiça e das justificações próprias. Cobertor que eu havia tecido por mim. Meu arrependimento se havia evaporado, eu precisava ter mais cuidado no futuro, e John também. Eu tinha racionalizado a situação a ponto de perder uma lição valiosa. Mais de um ano se passaria até que minha vida cobrasse um preço suficiente, a ira cobrasse um preço suficiente alto para eu buscar o verdadeiro arrependimento. É um grito por socorro. Talvez você nunca tenha literalmente estilhaçado o vidro de uma janela, no entanto deixou um rastro de sonhos e relacionamentos despedaçados. O simples fato de você ter este livro em mão significa que está em busca de equilíbrio. Você deseja ter uma vida fervorosa, mas também piedosa. Talvez você não dê razão à sua fúria, talvez até mesmo a reprima. Ainda assim, ela é fonte de destruição, nesse caso, de autodestruição. Talvez todas as janelas da sua casa lhe pareçam estilhaçadas. Tijolos de raiva foram atirados e ventos gélidos sopraram e apagaram seu fervor e sua esperança. Tenho medo de que você pode encontrar a cura. Tenho fé de que você pode encontrar a cura. Desculpa que eu falei errado. A ira em si não é errada, mas a raiva e a fúria intensificam até ela se tornar destrutiva. E na sombra e na vergonha da destruição que clamamos por socorro. Peço a Deus que de algum modo você aprenda com seus erros e cresça com seus relacionamentos, primeiro com Deus e depois com as outras pessoas.